A gente vai conversar com o relator do projeto da dosimetria no Senado, o senador Esperidião Amin, que já está aqui na tela com a gente, a quem eu já agradeço pela participação ao vivo aqui no Conexão. Senador, muito bom dia ao senhor. Quero começar perguntando sobre essa questão do texto, se de fato está, como está, sem nenhuma mudança, aberto a alcançar criminosos e beneficiá-los. Bom dia. Muito bom dia. Eu acho que esse esclarecimento foi fundamental para a nossa conversa. Uma coisa é a alegada intenção de reduzir as penas para aqueles que foram condenados no processo do 8 de janeiro, onde não houve corrupção, onde não houve exploração sexual, ou se o projeto abrange outro tipo penal, outros tipos penais. E, infelizmente, o texto que veio da Câmara, teoricamente, para reduzir a pena da Débora, aquela do batom, ou do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, ele abrange outros tipos penais, desde corrupção até exploração sexual. Então, isso não vai passar. Não é apenas o senador Otto Alencar. Eu tenho certeza de que nenhum senador declarará o seu voto a favor deste outro universo. E, no caso dos condenados pelo 8 de janeiro, ainda teremos controvérsia, teremos votos a favor e contra. Portanto, a primeira obrigação é dar um despacho saneador, retirar do projeto esses jabutis, esses outros crimes que foram colocados dentro do projeto. Isso é inequívoco. Além disto, há as pessoas que são contra a aplicação de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro e há os que desejam mais do que isso, que desejam anistia. Então, nós assistiremos hoje a um embate. Primeiro, como retirar do projeto, de que forma fazer isso sem que ele volte para a Câmara. É um desafio à criatividade, mas há um esforço nesse sentido. Segundo, é a ideia de um voto em separado, que o senador Alessandro Vieira, com todo o direito, pretende apresentar, porque ele é o relator do projeto de lei das facções. Portanto, nós estamos combatendo o crime organizado com o projeto de lei antifacções e, ao mesmo tempo, abrindo brechas para que o crime organizado seja beneficiado em função do desejo de ajudar os condenados pelo controvertido processo do 8 de janeiro. Então, despacho saneador pode levar o projeto de volta para a Câmara ou pode ser resolvido no Senado. Isso é a primeira dúvida que nós temos que retirar, que temos que resolver. E durante o debate que teremos hoje, amanhã, até quarta-feira, conduzir o assunto que está sendo pressionado pelas ruas, aos que são contra a dosimetria, a redução de penas propriamente dita, e aos que querem mais, que é a anistia. Senador, bom dia. Leilane aqui do Rio. O senhor foi absolutamente claro sobre a sua opinião a respeito de beneficiar outros criminosos, né? Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente qual é a sua posição em questão à redução da progressão de pena. Queria entender um pouquinho essa parte. Eu disse, vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai gente que quer até mais, que quer anistia, né? Como, para o senhor, isso deve ser tratado e como fica a situação se houver depois uma dificuldade com a Câmara em relação a mexer nesse texto? Bom, em primeiro lugar, a minha missão é procurar aprovar o que veio da Câmara de acordo com o que se enuncia, que é, sem entrar no mérito do julgamento do 8 de janeiro, se propiciar uma redução de pena que seria imediatamente aplicável desde que a Câmara tenha votado, nós votamos e o presidente da República não vete.
Esse seria o projeto original. Eu não posso obstaculizar isso. Agora, a minha opinião pessoal está expressa há muito tempo. Eu considero que o 8 de janeiro foi objeto de um inquérito absolutamente questionável. Até porque o principal juiz do processo era apresentado como vítima do próprio processo. Mas isto é um outro assunto que pode ser resolvido através da CPI da Vaza-Toga e outros meios. Repito, a prioridade seria, para isto eu fui designado relator, abreviar a tramitação de um projeto que permita reduzir as penas, que todos reconhecem que são penas muito pesadas, muito desequilibradas em relação aos fatos ocorridos. Quer dizer, a dona Débora, a do batom, condenada a 14 anos, no momento em que nós estamos abafando inquéritos como o do Banco Master, isso é um insulto à população. Mas, repito, a prioridade é salvar a ideia da dosimetria e é para isso que eu fui designado relator. Agora, eu não posso admitir que, junto com a redução de penas para os acusados e condenados do 8 de janeiro, se aproveite o embalo para favorecer outros tipos de criminosos que não são deste jaez, que não são deste tipo. Senador Rafael Colombo, aqui de São Paulo, eu fiz uma pergunta ao Valdo semana passada e eu queria agora aproveitar a chance e repassá-la diretamente ao senhor. Foi inserido no seu ambiente eleitoral, Santa Catarina, um elemento novo para a eleição do ano que vem, quando o senhor pretende renovar o seu mandato, que é um Bolsonaro. O senador ou vereador Carlos Bolsonaro, aliás, renunciou ao mandato para poder concorrer em Santa Catarina. Então, ali tem pelo menos 3 nomes nesse campo, nesse grupo político, para concorrer por 2 vagas. Isso de alguma maneira, passa pelo relatório, pela avaliação que o senhor faz desse processo todo? Eu asseguro que não. A questão da eleição de 2026 vai ser resolvida pelos partidos, pelas coligações e pelo eleitor. Eu estou absolutamente sereno quanto a isso. Senador Esperião de Amin, Valdo Cruz, bom dia, obrigado pela sua presença aqui conosco. Seguindo na sequência da pergunta do Colombo, né? Esse problema lá que os bolsonaristas querem criar, não os bolsonaristas, a família Bolsonaro quer criar para Santa Catarina. À luz disso, né, insistindo nessa questão, o senhor acha que a pena de Jair Bolsonaro deveria ser reduzida para quanto? O que o senhor trabalha aí no seu relatório sobre a questão da progressão de penas para Jair Bolsonaro? A progressão de pena para cada um dos apenados no 8 de janeiro é uma matéria de execução penal. Eu não fiz um exercício sobre cada assunto, mas quando me entregou o relatório, o deputado Paulinho da Força Sindical disse perante toda a imprensa, e não foi desmentido, eu não fiz um exercício para confrontar, que os 27 anos ficariam reduzidos para menos de 3. Eu não estou endossando isso, mas estou dizendo que isso é a proposta que seria defendida e aprovada na Câmara. Se nós conseguimos retirar os criminosos de outro tipo, isto vai ter que ser avaliado e avalizado pelo Senado Federal. Este é o exemplo que foi dado pelo deputado Paulinho da Força Sindical perante toda a imprensa que estava presente no momento em que ele me passou o relatório aprovado pela Câmara. Bom, Marina Franceschini também aqui com a gente. Marina.
Obrigada, Camila. Senador, muito bom dia. Eu queria saber se o senhor acha, mesmo com todas essas discussões que vão acontecer, né, buscar um caminho para esse projeto da dosimetria, é possível manter a votação esse ano ainda, na quarta-feira, CCJ e plenário, como estava previsto anteriormente? E também queria saber se há uma crise de desconfiança, porque conversando com alguns senadores, tem uns que dizem que preferem um projeto originado no Senado, porque senão a Câmara pode fazer as alterações do Senado, assim, agora, por exemplo, o senhor faz as alterações no seu relatório, quando voltar para a Câmara eles voltam tudo ao original. Então, existe essa possibilidade de se começar originalmente um projeto no Senado para que isso não aconteça? Eu não quero dizer que vai acontecer, mas que existe essa possibilidade, eu tenho que declarar que sim. É evidente que existe. A iniciativa que o senador Alessandro Vieira, com toda a legitimidade de quem é ou foi no Senado o relator do projeto contra as facções, ele está tomando uma iniciativa que, se for aprovada, vai resultar no encerramento do projeto que veio da Câmara e no início de um projeto que teria como base o seu voto em separado, com as alterações que forem aprovadas no Senado. Este seria o projeto que voltaria, ou que iria para a Câmara. Ou seja, o Senado passaria a ser o iniciador e a Câmara passaria a ser o revisor, o órgão revisor. Isso pode acontecer. E eu diria até que tudo é possível. Primeiro, é possível salvar o projeto de dosimetria que veio da Câmara com um grande acordo, é possível modificá-lo e é possível sepultá-lo e substituí-lo por um projeto do Senado. Este novo projeto pode ser de dosimetria e pode ser de anistia também, que, aliás, era o título, era a ementa do projeto original, que hoje se chama projeto de dosimetria. Senador, a gente acabou de ver e de noticiar aqui que dezenas de milhares de pessoas participaram de manifestações em 22 cidades do Brasil, capitais brasileiras, contra o projeto da dosimetria. Queria saber do senhor qual é a força que essa voz das ruas tem na decisão. Tem muita força, Leilane. Nós todos sabemos que a voz das ruas é a voz da democracia, seja num sentido, seja no outro. Eu participei de manifestações a favor da anistia. Se eu acho que a minha manifestação é legítima, eu tenho que reconhecer que quem for contra a dosimetria também tem o direito de se manifestar. E isso aconteceu. Mas isso não elimina a controvérsia e a polêmica, e mais do que isso, a polarização calcinada, sedimentada, estratificada até, que nós estamos vivendo no Brasil. Nós precisamos dar passos não para acirrar a polarização, e sim para atenuá-la. Senador, o senhor falava, né, das possibilidades. Pode ter um grande acordo, pode ter mudança, ou pode o Senado ser o ponto de partida de um novo projeto, né, e não a casa revisora. Diante dessas possibilidades, o senhor ainda trabalha com a possibilidade de votação na quarta-feira ou, de fato, isso pode ser jogado para outra data? Olha, eu não vou mudar o cronograma, não fui eu que estabeleci este cronograma. Eu tenho que ajudar o cronograma. Ou seja, eu estou com o meu parecer pronto para acolher sugestões, especialmente que expressem um sentido de maioria, para se chegar à ideia original. A ideia original é dosimetria, ou seja, redução das penas para os condenados no inquérito de 8 de janeiro. O que eu penso sobre o inquérito é outra coisa. Se eu acho que o inquérito foi certo ou errado, e o meu pensamento é de que ele foi errado, eu não posso interferir neste momento de acordo. Posso até criar uma figura de linguagem aqui. Todo mundo aqui já ouviu falar na escada do Jacó. O sonho do Jacó da Bíblia era que chegar ao céu não é com um foguete do Elon Musk, é com uma escada que tem degraus. A dosimetria seria o primeiro degrau para pacificar o país, mas não o último. Agora, se até dificuldade
Se existe dificuldade até para o primeiro degrau, você imagine qual será a nossa jornada daqui pela frente. Agora, senador, o senhor defende que essa escada suba até aqueles que cometeram crime de multidão? E o senhor já citou alguns nomes de alguns condenados que tiveram penas bastante altas. Ou essa escada tenha tantos degraus que chegue àqueles que de fato engendraram e trabalharam e tinham o poder para levar adiante um plano golpista? Olha, eu acho que a questão do julgamento, o julgamento não está encerrado. Eu repito, há uma proposta com um número de signatários suficiente para investigar a investigação do 8 de janeiro, com grandes evidências. Daqui a 2 dias, o senhor Tagliaferro vai participar na Itália de uma audiência judicial sobre o pedido de extradição dele, que foi feito pelo Itamaraty, a pedido do Ministério da Justiça e a pedido do ministro Alexandre Moraes. Nós queremos ouvir o que ele vai dizer e os documentos que ele tem a apresentar sobre o inquérito do 8 de janeiro. Mas isto é um outro assunto. Então, a escada pode ser uma escada progressiva e pode ter também escorregões, tanto do degrau quanto de quem esteja no degrau. Senador, Valdo Cruz, novamente, o senhor no início da entrevista falou sobre alguns casos sendo abafados, né? Eu imagino que seja uma referência ao caso do Banco Master, né? Teve uma decisão na semana passada do ministro Dias Toffoli tirando toda a documentação em relação a Daniel Vorcaro, passando para as mãos do presidente do Senado. Decisão polêmica ali, a comissão que está investigando agora não pode mais analisar os documentos ali do Daniel Vorcaro. Como é que o senhor está analisando essa questão? O senhor tocou nesse assunto ali no início, sobre essa investigação relacionada ao caso Master. Olha, eu peço que Deus abençoe o presidente Fachin. Tem que haver um código de ética que valha para todos os agentes públicos, para deputados, senadores, vereadores e para ministros do Supremo Tribunal Federal também. Deus dê forças ao ministro Fachin, porque abafar na Suprema Corte é um insulto que dói muito à democracia. Assim como o inquérito 4781, que vai fazer 7 anos de idade e é uma inquisição indisfarçável. Senador Marina, de Brasília, novamente, por favor. Eu queria só um esclarecimento, quais são os crimes que pegariam carona nessa liberação, assim, lá do projeto, ou seja, além do 8 de janeiro, dos condenados pela trama golpista, quem mais poderia se beneficiar de carona, de acordo com o texto que saiu aqui da Câmara dos Deputados? Eu posso falar sobre tipos penais. Favorecimento à prostituição e outra forma de exploração sexual. Rufianismo, não vou dizer o que significa. Rufianismo qualificado pela violência. Afastamento de licitante, ou seja, burla na licitação. Além de outros crimes graves, como lei da organização criminosa, veja bem, no momento em que nós estamos votando a lei contra as facções. Ou seja, são tipos penais repugnantes, mas não necessariamente hediondos. Se fossem hediondos, eles não seriam alcançados. Então, é essa especialização judicial e jurídica que nós temos que afastar do texto da proposta de dosimetria. Dosimetria somente para os acusados e condenados do 8 de janeiro. É para isto que se propugna pela dosimetria, digamos, sã e pela anistia. Senador, as pessoas se perguntam como um projeto saiu com tamanha quantidade de risco para o país, né? O senhor estava citando aí todos os crimes que poderiam, inclusive os criminosos que cometeram tipos penais que poderiam ser beneficiados. O senhor, como relator, já deve ter conversado, pelo menos, com os senadores. O que eles relataram ao senhor sobre essa quantidade de brechas
que são graves, né? Que seriam uma ajuda ao crime organizado. Olha, eu gostaria que a imprensa nos ajudasse a fazer a arqueologia, puxar lá do fundo, do subterrâneo, da redação deste texto que veio da Câmara. Não atribuam isso ao Paulinho, da Força Sindical, mas é só rastrear quais foram as pessoas que lhe deram conselhos. Eu, por exemplo, passei para ele o relatório de como o Carlos Alberto Caó, a minha querida, a nossa, como se diz, a nossa musa, Leilane Neubert, se lembra do Carlos Alberto Caó? Foi o Caó, deputado pelo PDT do Rio de Janeiro, que retirou a expressão insuscetível à anistia, ao benefício da anistia. Foi ele que retirou isso da expressão que está hoje contida no inciso 44 do artigo 5º da Constituição Federal. Eu passei isso para o Paulinho da Força Sindical, mas eu declaro que passei. Agora, eu sei que ele conversou com muitas outras pessoas, inclusive pessoas togadas, que o aconselharam a chegar a este texto. Eu acho que a imprensa poderia fazer essa investigação e contribuiria muito para que chegue à verdade. Eu só posso falar sobre o resultado. O resultado é um texto que beneficia quem nós não queremos beneficiar e quem ninguém quer assumir o ônus de beneficiar. Portanto, como diria o Vitorino Freire, a investigação é a seguinte: se o jabuti está na árvore, não foi por ele, foi enchente ou mão de gente. Neste caso, foi mão de gente muito estudada. Senador, o que o senhor tem a dizer à população que hoje, boa parte dela, pelo menos, se preocupa tanto com a segurança pública e vê o Congresso, que tem tanta coisa importante para discutir, dedicar tanta energia e tanto tempo para, de certa forma, diminuir penas de quem foi condenado pelo Poder Judiciário, teve amplo direito à defesa, presunção de inocência. Não é um contrassenso, senador? Olha, primeiro eu discuto se os condenados de 8 de janeiro tiveram amplo direito de defesa. Eu fiz parte da CPI do 8 de janeiro. Nenhum dos omissos do atual governo está sendo investigado. 48 agências receberam o aviso da probabilidade da invasão do Congresso e de outros prédios da esplanada. Nenhum deles fez nada. As câmeras do Ministério da Justiça não registraram nada. Nenhum deles se movimentou. E o presidente Lula disse uma frase indesmentível: alguém abriu a porta para eles. Porque eles não tinham nenhuma arma. Alguém abriu a porta. Essa frase é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum desses omissos foi investigado. Você acha que isso é justiça? Ou isso é um viés?